Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá, vamos fazer o nosso fechamento semanal aqui, sem mais delongas, certo? Vamos lá. O que a gente precisa analisar primeiramente? Toda vez que a gente faz uma análise gráfica, vamos partir aqui do zero, certo? Vamos colocar aqui gráfico semanal. E o que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai traçar as zonas que são mais importantes para a gente. Primeiro, essa zona aqui dos 25.200, porque por duas vezes ela segurou o gráfico, por uma vez ela foi a zona de suporte e por duas vezes uma zona de resistência. Então hoje ela é a zona mais importante que o Bitcoin tem quando o quesito é suporte. A gente vai marcar esse fundo aqui, porque esse fundo aqui segurou o gráfico por duas vezes nessa região que nós estamos, certo? E a gente vai marcar essa zona aqui. Por quê? Essa zona aqui segurou o gráfico nessa ocasião e nessa ocasião. Então, o que a gente tem facilmente quando a gente faz aqui uma marcação simples? Isso aqui é o beabá, capítulo 1, versículo 1 da análise técnica, suporte e resistência. A gente tem as zonas de possíveis compras. Então, as zonas de possíveis compras do Bitcoin começa a partir de 26.500 e termina na zona dos 25.200. Por que termina na zona dos 25.200, Felipe? Porque se romper essa zona dos 25.200 para baixo, aí essa região deixa de ser o suporte. Então já não é mais uma zona propícia a montar posições, entenderam? Então nós temos um ponto aqui para montar posições que começa em 26.500 e vai até 25.200. Qualquer área neste valor aqui pode colocar a situação do Bitcoin em um caráter de suporte. O que confirma isso? Essa linha branca que nada mais é do que a média móvel de 21 períodos, que é o que a gente gosta de utilizar. Deixa eu ver se está 20 ou 21. Deixa eu dar uma confirmada aqui rapidíssimo. 21 exatamente. Quer dizer aqui, né? 21. E o que acontece? Se você reparar, ela segurou o gráfico dessa vez aqui como uma zona de suporte. Foi quando eu disse para vocês para comprarem nesse rompimento e deu essa belíssima operação aqui. Nesse momento, a gente aguarda uma nova aproximação à média. Lembra do que eu já disse para vocês sobre média. Felipe, eu não adquiri o seu livro, eu não sei do que você está falando. Eu vou dar uma pincelada rápida no vídeo sobre médias que tem lá no nosso canal privado. Eu falei muito mais sobre isso. Mas a média, ela sempre tende a ter uma aproximação do gráfico. Independente de qual média você usa, em algum momento o gráfico sempre vai se aproximar dela. Seja para cima ou seja para baixo, como aconteceu aqui. Se a gente voltar ao gráfico, a gente vai ver aqui também. Então, é nessas aproximações à média, que nada mais é do que um cálculo matemático, que a gente vai querer adicionar posições à nossa carteira de hold, certo? A nossa carteira de hold, a gente sempre vai querer adicionar posições toda vez que o gráfico atingir a proximidade à média. Obviamente, nesse caso, nós temos uma proximidade à média bem dentro de uma zona de suporte gráfico, zona que compreende a região dos 26.500 e se estende até a região dos 25.200. É interessantíssimo quando a média entra nessa zona, porque a gente vê que o gráfico está preparado para buscar ela. Então, para aumentar as posições de hold, é só mediante a um toque nessa zona. Felipe, mas tu estava falando esses dias lá no Instagram que tu estava pegando posições em ARB, em optimismo. Sim, eu estava pegando para swing trade. Por quê? Eu não sei quando que ela vai buscar essa zona da média. Eu digo facilmente para você, eu só vou adicionar posições à minha carteira de hold quando tocar na média ou nessas zonas de suporte, beleza? Só que, até isso acontecer, pode ser que o gráfico fique nessa lenga-lenga aqui para cima e para baixo. Enquanto o Bitcoin lateralizar nessa zona que compreende 27 mil até a zona dos 31 mil, tem altcoin fazendo 30% a 40% ao dia, ou melhor, a semana, né? Por que não aproveitar, né? A gente vai fazendo liquidez diária até o momento que o Bitcoin realmente buscar uma zona de suporte e aí sim a gente adiciona posições pensando em 2025, a carteira de hold, certo? É basicamente isso que a gente tem que entender aqui. Como é que fechou o semanal do Bitcoin? Fechou numa queda, certo? A gente buscou ainda ali a zona dos 30 mil e fechamos aqui próximo à zona dos 28 mil.
Não tem um desenho gráfico aqui, na verdade a gente está no mesmo engasgo que a gente estava antes, né? Essa zona que compreende 30 a 27 tem segurado o gráfico e tem sido bem complicado do gráfico ter algum tipo de exposição, mesmo depois dessa semana do Federal Reserve, certo? O gráfico em si não fechou com uma forma que dê a gente uma continuidade ou de alta ou de baixa. Ele segue o seu canal de lateralização. E aí, quando a gente não consegue tirar uma conclusão definitiva do gráfico, o que a gente faz? A gente muda o tempo gráfico. Então a gente olha aqui o gráfico diário e no gráfico diário o que a gente consegue ver claramente, né? Além, obviamente, da lateralização, a gente vê que começou a fazer fundos cada vez mais descendentes. E nesse momento, no gráfico diário, a gente começa a marcar as zonas de suporte e resistência, obviamente, igual a gente acabou de fazer no gráfico semanal. O gráfico diário, o que a gente tem? Eu vou mudar até a cor aqui das resistências do gráfico diário, porque, obviamente, elas têm menos força do que as do gráfico semanal, correto? Então, o que a gente consegue facilmente ver aqui? A gente consegue ver que essa zona dos 27 mil também foi uma resistência do gráfico diário. Então, resistiu no diário e resistiu no semanal. Ela tem muita força, beleza? E aí, a gente tem essa zona dos 29.800 aqui, basicamente 30 mil, né? 29.900 e pouquinho, 30 mil dólares por unidade, como um toque triplo. Você vê, ela tocou a primeira vez aqui, quando deixou aquele pavio que eu disse para vocês, foi um dos dias que mais teve liquidação que eu lembro na história do Bitcoin, certo? Tocou o outro dia subsequente, não rompeu, aí fez um fundo, buscou aqui a região dos 29 mil, testou de novo, rejeitou, fez um fundo maior, voltou, retestou e agora segue uma nova pernada de queda, inclusive com um candle que deixa uma continuidade de baixa aparente. Observa como o candle quase não tem pavio inferior. Isso significa que uma movimentação muito forte de queda foi colocada aqui. Então nós temos uma possibilidade, uma probabilidade maior de que esse candle aqui feche mais vermelho ainda, considerando o fato de que nós estamos abaixo da média de 20 e possivelmente com um rompimento dessa linha de tendência aqui, não é? Não, pelo contrário, tocou na linha de tendência. Então agora é o momento chave, né? O que a gente vai olhar aqui agora? Nesse cenário aqui, como nós não perdemos essa linha de tendência, nós temos dois caminhos. Isso pensando no gráfico diário. Vamos recapitular para você não perder nada. Gráfico semanal, nós não temos dados conclusivos se vai continuar subindo ou se vai continuar caindo. Por quê? Embora nós tenhamos um estocástico extremamente esticado, o RSI ainda dá tanto espaço para subir e voltar para a zona de sobrecompra ou cair e buscar a zona de suporte perto do 40. Para o gráfico semanal, para hold, nós só iremos adicionar posições mediante a um toque na média ou um toque entre, né, algum candle de reversão entre 26.500 e 25.200, beleza? Aí a gente desce para o gráfico diário para tentar encontrar mais noções aqui no gráfico diário, só para você não se perder. No gráfico diário, o que a gente facilmente consegue ver aqui? Que há uma linha de tendência que vem de baixo para cima e essa linha de tendência está sendo respeitada como suporte. Então, o que nós queremos aqui? Antes de qualquer tipo de movimentação gráfica, a gente precisa que essa linha de tendência seja rompida. Por mais que a zona dos 30 mil esteja funcionando como uma belíssima zona de resistência, e aí a gente começa a pensar que essa zona aqui pode dar pra gente oportunidades de short toda vez que tocar aqui, porque nada impede que isso aqui aconteça. Até que rompa para cima, já que esse é um triângulo que costuma romper para cima. Por que costuma romper para cima, Felipe? Porque cada vez os suportes vão diminuindo. Aí nada impede que, por exemplo, ocorra um trap aqui, né? Faça esse movimento aqui, rompa para cima, toque aqui nessa região desse topo aqui, rejeite e volte a cair. Aí a gente está especulando, a gente não sabe se é isso que vai acontecer. Só que são possibilidades, né, que já aconteceram diversas outras vezes, por isso a gente analisa. O que a gente precisa? Antes de tocar lá embaixo, nas primeiras zonas de suporte, que é as zonas que a gente vai começar a ficar de olho para montar posições de hold, primeiro tem que corromper essa linha aqui. Então, antes do semanal entregar uma queda muito mais acentuada para a gente
o que vai acontecer primeiro? Vai perder essa linha de tendência. Enquanto essa linha de tendência não for perdida, a zona dos 26.500 a 25.200 ainda é um sonho distante. Portanto, operamos o que nós estamos vendo agora, que é essa linha aqui de tendência. E como é que a gente opera ela? Aí a gente desce mais ainda um tempo gráfico da região dos 4 horas. Você vê como essa linha de tendência também funciona aqui nos 4 horas. E o que a gente quer aqui? A gente quer candles de reversão. Deu um candle de reversão aqui, o que a gente quer? A gente vai abrir um long buscando essa região dos 30 mil dólares. Chega lá no 30 mil dólares, a gente abre um short e aqui a gente vai até que ela seja rompida. No momento que ela for rompida, obviamente, nós sairemos no stop e aí a gente começa a olhar para a região inferior, caso ela seja rompida para baixo, ou para a região superior, caso ela seja rompida para cima. Entende como a análise técnica é simples? Você marca as zonas e deixa o gráfico correr. Não é eu que quero que o gráfico faça a movimentação A, B, C, D, E. Não, deixa o gráfico fazer o que ele quiser. Esse é o ponto. Deixa o gráfico fazer o que ele quiser. O que você pode fazer é ir fazendo isso, ó, traçando linhas auxiliares. Por exemplo, aqui. Aqui houve uma outra linha de tendência que foi rompida. Você pega esse fundo aqui e liga esse fundo aqui. Ó, rompeu aqui. Do que rompeu aqui? Ele fez o reteste. Nesse reteste aqui você poderia ter aberto uma operação e pronto. Fechado nessa linha de tendência do gráfico diário. Abri uma operação aqui na linha de tendência do 4 horas. Fechei na linha de tendência do gráfico diário. Por quê? Porque ela é muito mais forte do que a linha do 4 horas. Assim como a linha de suporte do semanal é muito mais forte do que a linha do diário. E assim a gente vai, até que todas as linhas sejam rompidas ou tocadas. O ponto é, para a gente adicionar posições para a nossa carteira de hold, tem que tocar no gráfico semanal. Não tem desenrolo. Por quê? Porque ele é a range, ele é o período que a gente olha para pensar em 2025. Sem desenrolo. Eu não compro no gráfico diário para pensar em 2025. Eu compro no gráfico semanal e mensal. Para o gráfico diário, eu penso em vender até o final do mês. É 10 a 20 dias de operação. Então, se eu comprar agora, eu vou querer estopar abaixo disso aqui e vou querer vender tudo, né, independente da altcoin que eu tiver, no momento que o Bitcoin tocar a região dos 30. Pronto, é uma operação de swing trade, ganhamos uma grana, finalizamos a operação. Entende o conceito? Porque aqui eu estou olhando o gráfico de 4 horas e estou olhando o gráfico diário. Nós falamos isso inclusive no livro. Se você ler o livro, você vê lá, operações swing trade, olhamos o gráfico de 4 horas e o gráfico de diário, porque são eles que vão dar a operação pra gente. Então, no momento é isso que nós temos. Nós temos um diário segurando essa linha de tendência que precisa ser rompida caso nós venhamos a buscar as zonas inferiores, que são lá a região dos 26.500 a 25.200. Que é a zona onde possivelmente o gráfico tende a segurar para que nós venhamos a montar posições para 2025. Então, aqui, 2025, né, as posições de hold, caso o gráfico sinalize zona de suporte aqui, porque não adianta se ele vier caindo aqui infinitamente, não. Ele tem que bater aqui, segurar e deixar aquele candlezinho de reversão bonito. Aí a gente começa a encher a carteira pensando em 2025. No momento, nós estamos pensando em abrir operações de swing trade nessa região aqui, certo? Pensando em fazer um swing nessa região aqui, estopado, obviamente, logo aqui abaixo. Qualquer coisa que nós venhamos a adquirir no momento que perder esse fundo aqui, nós vamos estopar, certo? E, obviamente, vender quando tocarmos aqui em cima, porque é um triângulo de alta sendo formado. Sim. E depois que esse triângulo for rompido, cuidado. Por que cuidado? Você vai ver um monte de louco dizendo que agora o Bitcoin vai ir a 60, 70, 80 mil. Pode ir? Pode. Eu não controlo o Bitcoin. Pode ser que ele suba ao infinito e além. Mas o que eu preciso que você entenda? Que antes dele subir, ele tem esses dois pontos aqui críticos, tá? Como isso aqui é um triângulo de alta, é possível que ele rompa. Se ele romper, pode ser que faça um trap aqui. Se fizer um trap, isso aqui vai tocar aqui, rejeitar essa zona e cair com força. Se romper isso aqui, o que o Smart Money pode fazer?
jogou aqui, fazer isso aqui romper, buscar essa segunda zona de liquidez aqui e aqui sim rolar aquela liquidação. Felipe, vai tocar e cair no mesmo dia? Não, vai acontecer isso aqui, ó. Olha que interessante aconteceu aqui. Houve um candle de indecisão, que era basicamente uma briga do gráfico, dizendo claramente, eu não quero continuar subindo. Depois houve um segundo candle de corpo bem menor, com volume porquíssimo, e um doji. No doji foi basicamente o mercado dizendo adeus. E aí, uma queda extremamente forte. Basicamente isso aqui pode ocorrer tanto nessa zona aqui, quanto nessa zona aqui. Se ocorrer, o que a gente vai fazer? Você pode executar o que você comprou lá embaixo, pelo menos parte dele, nunca execute tudo. Você pode abrir operações de short, ou você pode absolutamente não fazer nada, apenas observar conforme o gráfico toca aqui e cai. Por quê? É possível que isso aconteça, certo? Então nós temos duas zonas superiores extremamente importantes, que é a zona que compreende a região dos 31.000 a 32.400, as zonas extremamente importantes inferiores, que compreendem as zonas dos 26.500 a 22.200 e a linha de tendência do gráfico diário, que nesse momento está sendo testada. Eu particularmente quero que rompa, porque eu quero encher a minha carteira de 2025. Eu acho que ela está muito pobrinha e ela precisa de uma atenção. Mas até que o gráfico me dê um local bom para que eu faça isso, obviamente, não farei. Beleza? E fiquem com essa dica principal. Vão descendo os tempos gráficos, vão marcando as linhas de suporte e resistência, mas defina primeiro o que vocês querem operar. Felipe, eu quero operar swing trade. Então você vai no gráfico de 4 horas e o que você vai fazer? Vai marcar as zonas de suporte e resistência do 4 horas e do diário. Conforme tocar nessas zonas, você começa a analisar os gráficos e ver se vai deixar algum candle de reversão, alguma coisa, algum desenho gráfico, para que você venha a operar de forma inteligente. Felipe, eu quero operar hold, eu sou holder. Então você fica aqui no gráfico semanal, igual a gente fez aqui. Pronto. Qual é a linha de tendência? Qual é o ponto aqui do gráfico semanal? O ponto do gráfico semanal é esse aqui, 25.200. É isso. Lembra do que eu falei? A primeira coisa que vai acontecer é no candle. O candle vai dar o sinal gráfico, certo? O indicador vai confirmar o sinal gráfico e a tendência vai seguir o sinal gráfico. Beleza? Olha isso aqui, deu um sinal gráfico aqui. Na verdade, deu um monte de sinal gráfico aqui. Uma lateralização de fundo com doji, com outro candle de indecisão. Aí o indicador confirmou. Como é que o indicador confirmou? Sobrevenda, sobrevenda. E depois a tendência seguiu. Então, o primeiro sinal sempre será no candlestick. Para de olhar o indicador antes de olhar o gráfico. Beleza? Esse foi o nosso fechamento semanal. Acredito que foi algo bem rico, né? Tem gente que cobra por horrores para ensinar isso aqui. Eu só cobro o seu like. E eu cobro mesmo. Deixa o like aí, pelo amor de Deus. Dando uma olhadinha no que tem essa semana pra gente. Não acredito que tenha nada muito... Ih, tem sim, ó. Tem índices de inflação na quarta-feira. Redbook. Essa semana não tem nenhum feriado, né? Não. Então, nós temos índice de inflação na quarta-feira. CPI, né? PPI, que é o inflação produtor, na quinta-feira. Ou na quinta-feira. E eu acho que só de interessante essa semana, né? Nessa semana é só que nós temos. Então, índice de inflação. E olha que interessante. Os índices de inflação, eles já vieram, certo? Dentro do esperado das últimas vezes. A gente precisa deixar isso bem claro aqui. Os índices de inflação, eles vieram dentro do esperado nas últimas reuniões. Então, eu não acredito que dessa vez vai vir com algo tão discrepante assim, a ponto do gráfico simplesmente começar a cair de forma infinita. Não acho que isso vai acontecer, sendo bem sincero para vocês, tá? Vamos até dar uma olhada aqui no SP500, já que nós já estamos aqui. Como é que ficou a abertura dele? Porque assim, os últimos dados eles vieram tão bem dentro do esperado, tão analisado ali de forma linda pelo mercado, que eu acho difícil que dessa vez o gráfico de fato nos coloque numa situação absurda de continuidade de queda infinita. Tá, o SP500 está preocupante, tá? Primeiro, por que ele está preocupante? Por causa disso aqui.
Se você adquiriu o livro, viu o vídeo sobre o RSI, você sabe exatamente o que é um RSI vindo de baixo para cima e segurando na zona dos 60. Se você não sabe, você deveria adquirir o livro. O ponto é uma zona de resistência dentro de outra zona de resistência do gráfico. Então, gráfico em zona de resistência, lembra que eu falei, o gráfico candle dá o primeiro sinal, o indicador confirma o sinal, e aí a tendência segue. Então, nós já tivemos a etapa número 1, que é o sinal do candle, e a etapa número 2, que é o indicador confirmando. Inclusive, 2 indicadores confirmando. Agora, falta a etapa número 3, que é o quê? A tendência seguir. E se isso acontecer, bom, Bitcoin também vai de ralo. Aí a gente olha, obviamente, aquela zona lá dos 25.200. Nós temos outra zona de suporte aqui, né? Tocou aqui e tocou aqui. E pode ser a zona que o SP puxa, tá? Não é uma zona ruim. 3.800, certo? A 4.200. Dá uma operação interessante para quem gosta de operar isso aqui, mas ao mesmo tempo coloca a gente em um caráter de lateralização, que é interessante. O meu medo é o seguinte, esse movimento aqui ocorrer. Por quê? Se esse movimento aqui ocorrer, ele fizer um trap aqui em cima, beleza? Buscar a liquidez de toda a galerinha que deve ter shortado essa zona aqui, por ser obviamente uma zona de resistência, liquidar essa galera toda e aí depois ele voltar a cair. Porque aí o Bitcoin faz exatamente aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Vai buscar ali a zona dos 31, 32 mil, liquidar todo mundo e depois vir caindo infinitamente. Por isso, temos que olhar candle a candle com muita calma. Então, quarta-feira e quinta-feira temos índices de inflação. Eu vou trazer para vocês, obviamente, explicadinho, então fiquem comigo. Uma última olhada aqui no Bitcoin Wisdom, você vê que já tem uma defesa nessa zona dos 28.400, portanto, pode ser que tenha um engasgo aqui, né, uma dificuldadezinha de romper, mas se vocês olharem de forma geral, topos e fundos descendentes, isso no 15 minutos, então possivelmente, a menos que haja um rompimento aqui dessa parte superior, a menos que para as próximas horas a gente volte a romper a zona dos 28.800, a continuidade de baixa, pelo menos para as próximas horas, parece mais provável, até porque fechou esses 15 minutos aqui com um candle muito feio, certo? A não ser se romper 28.800. Aí a gente invalida esse processo de continuidade de baixa. Eu particularmente estou shortado aqui desde cima, estou esperando buscar a zona lá embaixo dos 27.800. Mas vamos ver, né? Tem a linha de tendência do gráfico diário. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. De qualquer forma, eu stopo um pouquinho mais aqui em cima. Então, no lucro a gente sai aqui nessa brincadeira. Por último, deixa eu dar uma dica principal para vocês aqui, né? O preço da SUI cai 70% desde o início do mercado e minhas preocupações excessivas com oferta. Algumas pessoas vieram me perguntar sobre ICOs. Felipe, você entra em criptos que acabaram de sair e tudo mais? Não, eu não entro, eu não gosto. Por quê? Porque quando a cripto sai, ela sai nesse nível aqui, ó, numa hype infinita. Tem muita gente que entra na pré-venda, tem muita gente que pega pré-venda, pega drop, e aí eles ficam esperando a moeda ir para a corretora. No momento que ela vai para a corretora, só rola essa venda infinita. Se eu posso dar uma dica para vocês, cuidado. Sempre que vocês quiserem entrar em alguma cripto que está recentemente nova, assim como eu falei da ARB na época, todo mundo veio me perguntar, Felipe, a ARB, você vai entrar na ARB e tudo mais. Eu já estava de olho no projeto desde antes de ter cripto. O que eu falei para vocês? Esperarei montar uma zona de suporte e após isso, eu entrarei na ARB. Eu entrei na ARB exatamente aqui, ó, nessa zona de reteste do suporte de 1.15, que é a zona que está retestando agora. A gente fez lucro aqui em cima nela, né? Gastamos uma grana aqui, fizemos lucro e agora está em zona de recompra. Quando o Bitcoin fizer uma zona de suporte, ela pode até perder isso aqui, mas eu sei que essa zona dos 1,10 aqui é a zona de suporte dela. Pronto, eu tenho um suporte para uma cripto que é nova. Recomendo veementemente vocês fazerem isso. Estudem o projeto, se o projeto é bom, se vocês gostam do projeto, sem problema. Mas não saiam entrando agora, porque saiu. Porque geralmente quando ele vai para a corretora, quando ele vai lá para a Binance, já tem muita gente com o projeto na carteira. Porque eles entraram na pré-venda, eles fizeram aquele staking da Binance lá de BNB para ganhar direito ao drop da moeda.
E aí quando sai, o que acontece? É queda infinita e você vai perder o seu dinheirinho, certo? Assim como muitas pessoas vieram falar comigo, estão perdendo dinheiro na SUI, entraram no topo, caiu. Gente, acontece, respira, relaxa. Você não é o pior operador do mundo porque isso aconteceu com você, isso já aconteceu com basicamente todo mundo que opera nesse mercado. Portanto, respire, mas entenda bem. Criptos novas, você vai precisar da formação de um suporte e de uma formação de uma resistência para que você queira operar ela, beleza? Se isso não aconteceu, meu conselho, não opere, beleza? E é isso, tamo junto, não esquece o seu like, eu cobro o seu like, sim, nada que é de graça, dá o like aí no bagulho e se inscreve também, valeu, tamo junto.